Alimentos transgênicos são alimentos produzidos a partir de organismo cujo embrião foi modificado em laboratório, pela inserção de pelo menos um gene de outra espécie. Alguns dos motivos de modificações desses alimentos são para que as plantas possam resistir às pragas de insetos, fungos, vírus, bactérias e herbicidas. A Bunge é uma das principais empresas de agronegócio e alimentos do mundo. É a terceira maior exportadora do país e a primeira do agronegócio. De forma integrada, ela atua do campo à mesa do consumidor, comercializando e processando grãos como soja, trigo e milho, produzindo alimentos como óleos, margarinas, maionese, azeite, arroz, atomatados e farinhas, atuando em serviços portuários e de logística e produzindo açúcar e bioenergia. Marcas como Salada, Soia, All Day, Cardeal, Delícia, Primor, Et fazem parte dessa grande rede. A Bunge diz que busca o desempenho econômico respeitando o meio ambiente e a responsabilidade social. É regida pela política de sustentabilidade, política de meio ambiente e política de biodiversidade, mas não expõe seus pontos negativos sobre os transgênicos. A maior parte do óleo de soja é composto por gordura insaturada, ácidos graxos poliinsaturados, monoinsaturados e saturados, que correspondem em média a 61%, 25% e 15%, respectivamente. O ácido poliinsaturado corresponde em média a 7% da composição do óleo. É um ácido graxo ômega 3. A soja é uma das poucas fontes vegetais de ácido graxos ômega 3. Ácido sulfúrico, soda cáustica, ácido benzoico, antioxidante, aromatizante, estabilizante, estes são alguns ingredientes utilizados na fabricação da margarina, produto que frequenta com desenvoltura as mesas de milhões de pessoas no mundo inteiro. A margarina contém ainda outros componentes altamente nocivos à saúde, como óleos vegetais saturados e sebo bovino. Entrevista com Derli, técnico em agronomia da empresa AgroBrasil, situada em Barra do Garças. Como utilizar os agrotóxicos nas lavouras? Qual que é os benefícios que ele tem? O benefício desse defensivo que traz para a gente é a falta de competição de invasoras anuais ou perenes, né, com a pastagem, com isso proporcionando um maior ganho de massa seca, né, na pastagem. Esse é o benefício. Agora, nas aplicações, a gente deve tomar o cuidado de fazer a aplicação com um equipamento de proteção, que é o EPI, né, é o equipamento de proteção individual. Então isso aí é muito importante e se não for produzido dessa forma, pode trazer intoxicação tanto para o animal, né, que está na pastagem, que isso a gente recomenda que o animal seja retirado dessa pastagem uns 15 dias após a aplicação, né, para não haver esse tipo de intoxicação. E também, para a pessoa que vai aplicar esse herbicida, a gente precisa também desse equipamento para que não haja intoxicação por inalação desse produto, desse agrotóxico, porque na verdade ele é prejudicial para a saúde. Então, basicamente isso aí. Essas são as vantagens, as consequências e essa é a linha que a gente trabalha, herbicida para pastagem. Na questão dos resíduos, porque sabemos que, infelizmente, resíduos mesmo tendo todo o tratamento, ficam resíduos no solo, que assim, futuramente, talvez pode ser que seja, traga complicações. Na nossa linha de pastagem, de agrotóxico, ele pode trazer algumas consequências para a lavoura, residual para a lavoura, para a agricultura, né? Porque como ele é uma molécula que vai agir em folhas largas, vamos falar assim, em dicotiledôneas, quando você vai plantar alguma dicotiledônia nessa área que foi tratada com esse herbicida, ele pode retardar o crescimento dessa planta, ou seja, soja, feijão, mas para o meio ambiente ele não é tão inconveniente, porque esse agrotóxico que a gente usa, ele é o próprio hormônio extraído da planta, que é a auxina.
Então a auxina não é prejudicial tanto para o meio ambiente. Então o nosso herbicida ele é de médio, vamos falar assim, ele tem uma consequência média para o meio ambiente, ele não traz tanta consequência grave. Tá? Na questão de embalagem, sabemos isso aqui, embalagem, segundo a lei, deve ser devolvido ao fabricante. Como é que é quando a gente vende esse herbicida vai para a propriedade, né? E quando acaba de usar, ele não pode ser reutilizado essa embalagem. Você precisa furar a embalagem no fundo, né, com 3 pontos, fazer a tríplice lavagem, e aí a gente sugere e recomenda para que o agricultor, pecuarista, produtor em si, ele traga essas embalagens no ponto de coleta, que a gente tem um ponto aqui em Barra do Garças que faz essa coleta. E para ele trazer essa embalagem, ele precisa pegar uma segunda via da nota fiscal, tá? Com as embalagens devidamente feito as tríplice lavagem, feito o procedimento de furo no fundo. Então ele vem com as embalagens e devolve nesse ponto de coleta. uma questão também de como assim, na onda, no caso, são armazenados esses agrotóxicos. Bom, a gente tem um galpão exclusivamente feito para ele, para armazenamento dele, é só para ele, né, conforme vocês podem ver aqui. E existe uma ventilação extra com exaustor que vai proporcionar uma ventilação também para esse agrotóxico, né? Com isso proporcionando um alojamento ideal, né? Longe de umidade, longe de luz solar e tudo mais. Ou seja, concluindo, ele é um galpão único exclusivamente para agrotóxico. Esse é o nosso cuidado com as plantas. Entrevista com Adriano, agrônomo da empresa Agroamazônia, situada em Barra do Garças. Você já viu alguma pessoa assim, que foi contaminada com um agrotóxico? Assim, o que causou na pessoa? Se ficou sequelas? Particularmente, eu nunca presenciei uma intoxicação grave. Já presenciei o início da intoxicação, que foi através de tratamento de semente, era uma semente pastagem, onde o cliente adquiriu um produto para fazer o tratamento. Esse tratamento era contra insetos e fungos, e essa semente estava sendo tratada, e o funcionário da fazenda começou a passar mal, não estava devidamente com os equipamentos obrigatórios, e no ato da aplicação, no ato do plantio, ele começou a passar mal, né? Ele começou a sentir tonturas e vômito, né? E a gente já imediatamente pegou esse funcionário e trouxe para a cidade. E ele foi por um pronto-socorro, tomou soro e todos, né? Ele se recuperou e foi liberado. Não foi nada sério. Mas adianto a dizer para você que cada organismo tem uma reação diferente com os produtos. Então essa pessoa, historicamente, a gente foi fazer uma autoanálise, ela já tinha sido intoxicada já algumas vezes. Ou seja, o organismo dela estava mais sensível a produto químico. Ou seja, eu e outras pessoas que estavam junto, a gente estava preparado, porém não 100% preparado, a gente estava com máscara e luva, mas não estava usando EPI, mas enfim, a gente não sofreu nada. E ele já teve essa sensibilidade devido ao fato dele já ter sido contaminado com o defensivo. No caso, sabemos também que pode trazer certas doenças, como o câncer, né? Que tipo de câncer, assim, câncer pode trazer esse agrotóxico? O que a gente tem mais presenciado é o câncer de pele, né? O produto dirigido diretamente na pele, através das mãos, enfim. E essa exposição muito alta ao sol tem trazido, a gente tem informações que tem causado mais sintomas de câncer nesse sentido. As atividades dos componentes do grupo em relação ao desenvolvimento do projeto serão realizadas de forma simples e dentro do cotidiano de cada um, objetivando maneiras de diminuir o consumo de alimentos ou produtos transgênicos e também minimizar a quantidade de agrotóxicos existentes em determinados alimentos, fazendo a lavagem deste com água e sabão e também deixando-os de molho em água com vinagre. Vai e vão, seguindo o Mestre Jesus. Segura esse
sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer.